Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar gráficos dinâmicos com tamanho dinâmico e também onde você vai apresentar, por exemplo, os top X valores, top 10, 5, 3 valores. E ainda você vai aprender como utilizar controles de formulário para mudar isso tudo dinamicamente, por exemplo, em um dashboard, deixando tudo muito interativo. Além disso, te convido então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado. Deixe também seu like, isso nos ajuda demais a divulgar o conteúdo. E compartilhe. E eu também te convido a ser nosso aluno do Método Master, onde você tem então uma formação completa em Excel. Excel básico, avançado 1, avançado 2, com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, e agora o novo curso de matemática financeira para Excel e HP12C. Todos esses cursos fazem parte de uma super formação, tudo com acesso vitalício e aonde você quiser e na hora que você quiser, tá? O pagamento é feito uma vez só, você tem acesso a todo esse conteúdo e muitos mais, porque são sempre criados novos conteúdos onde os alunos antigos recebem e os novos também recebem esse upgrade, tá? Inclusive esse mês foi feito o upgrade aí do curso, colocando então na formação o curso de matemática financeira e HP12C, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Ok, então vamos lá montar o nosso gráfico. Inicialmente vamos criar um gráfico utilizando apenas as funções, vamos dizer, antigas do Excel, tá? Não utilizando as funções de matrizes dinâmicas do Office 365. Então, se você não tem o Office 365, não tem o Excel 2021, então vai conseguir acompanhar também, tá? Então, inicialmente, vamos criar uma tabela dinâmica. Clique em Inserir, Tabela Dinâmica. Vamos selecionar a nossa base de dados. Vou selecionar tudo aqui, tá? E vou dar um OK. Criou, então, a nossa base de dados, a nossa tabela dinâmica. E agora a gente vai colocar, então... Vamos botar aqui, então, um valor total em valores. E aqui vamos botar clientes mesmo, aqui nas linhas, tá? Então está aqui a nossa base de dados inicial, onde a gente vai trabalhar, tá? Então está aqui os valores. Botão direito, aqui opções tabela dinâmica, eu vou desmarcar totais e filtros, tá? Eu não quero total, vai ficar só assim, ok? E agora a gente vai então classificar esses valores. Para isso você vai clicar aqui em cima, rótulos de dados, mais opções de classificação. E aqui você vai colocar decrescente pelo soma de num valor total. Então ele vai pegar e vai fazer aqui, ó, classificação a partir deste valor aqui, tá? E não a partir do rótulo de linha. Vou dar um OK então. Ele veio aqui do maior para o menor, ok? Botão direito aqui. Você pode também formatar os números. Formatar números. Vou botar aqui contábil. Aqui, tá ok, tá? Então ficou desse jeito aqui a nossa base de dados inicial, onde a gente vai trabalhar então as nossas fórmulas, tá bom? Ao lado dela eu vou colocar aqui cliente e valor. O que eu quero aqui que apareça vai ser o nome do cliente, do maior para o menor, né, ou menor para o maior, tanto faz ali, que eu vou querer escolher isso também no nosso gráfico. E aqui também os valores, tá? Isso tudo dinâmico, eu quero 5 valores, então tem que aparecer 5 aqui, tem que aparecer 5 aqui dos valores, certo? Mesma coisa, quero 7, quero 10, quero 2, 3, e o gráfico ele deve acompanhar também esses valores, perfeito? Então tá. Uma forma da gente colocar ele tem dois tipos de gráfico que a gente mais utiliza nessa situação, tá? Um deles é o de colunas e o outro é o de barras, tá? Então a diferença entre eles é que vamos dizer, além de ser horizontal e vertical, é que também o gráfico de barras ali, você vai ter ele organizado de forma diferente, tá? Então ele vai ficar invertido, vamos dizer, com relação ao gráfico de barras e o de colunas, ok? Por isso que a gente tem que colocar desse jeito aqui, para ficar melhor para a gente trabalhar. Perfeito? Bom, então inicialmente vamos trabalhar aqui. Vamos dizer que eu queira aqui os top 10 valores. Tá? Vamos botar aqui então, por exemplo, top 10 valores. Tá? Então como é que eu faria isso aqui para eu pegar esses dados, apenas os top 10 valores, top 3 valores? Então a gente pode pegar a partir de um C. Podemos fazer então buscando essas informações a partir de um C, verificando se o número da linha é maior do que aquele valor que nós temos ali. Nesse caso aqui a gente está na linha 8, certo? Mas a gente, nessa tabelinha, nesses dados aqui, ó, nesses dados, nós estamos trabalhando apenas com a linha 1, perfeito?
seria a linha 1 dos nossos dados. Então seria igual C igual linha atual, que vai ser 8, certo? E daí a gente tem que diminuir o número da linha que eu tenho acima. Menos, pode marcar a linha de cima ali, ó, ou pode botar assim também, ó. Lin 7, trava, fecha parênteses. Então ele sempre vai travar ali, ó. Então agora eu estou na linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, 6, 7, de acordo com aquela linha ali de cima. Perfeito? Então está com a linha ali de cima. Ok? Então vamos lá. Sabendo disso, então a gente vai fazer assim, ó. Igual C, abre parênteses, eu vou verificar se esse valor aqui, se a linha, o item que eu estou procurando, é menor ou igual que esse valor que eu tenho no top aqui em cima. Tá bom? Daí eu travo essa linha aqui. Se for maior ou igual, então eu vou pegar os 10 primeiros valores que eu tenho aqui. O primeiro valor, no caso, né? Então, o primeiro valor e vou travar ele. Perfeito? Nem precisa travar, já pega direto, que daí eu posso pegar o valor para o lado também. Tá? Só isso, tá? Se não, eu vou botar em branco, ok? Não achou? Bota em branco, por exemplo. Vou dar um ok aqui. E você pode vir aqui e jogar os dados aqui, diretamente, tá? Isso aqui já faz com que o nosso gráfico já vai dar para fazer ele ficar dinâmico, tá bom? Vou ficar melhor aqui, ó. Agora eu quero 5 valores. Quero 3 valores. Quero 2 valores. Quero 1 valor. Quero 10. Quero 5, tá? Então, isso aqui já fez com que o nosso gráfico ficasse dinâmico. Isso aqui já vai fazer com que o nosso gráfico fique dinâmico. Olha só, vamos fazer aqui então o nosso gráfico para ver o que vai acontecer com ele. 10. Vou selecionar tudo aqui, vou dar um Alt F1 para a gente criar o gráfico, né? Tá aqui o nosso gráfico. Claro, do maior para o menor vai ficar desse jeito. E caso eu alterasse ele para alterar o tipo de gráfico aqui e colocasse o gráfico de barras, você ia ver que vem ficar invertido, ó. Exatamente como eu disse, do menor para o maior, tá? Então, olha só, agora eu quero 5 valores. O que acontece é que os valores ali de cima, se fosse de colunas, ia aparecer também. Então, ele não ocupa toda a área. Eu preciso redimensioná-lo, olha. Ou redimensiona manual, por exemplo, e daí ele também já vai resolver, certo? Só que redimensionar manual não é legal e não é isso que a gente quer, né? Por exemplo, agora eu quero 10 de novo. E aí, o que aconteceu? O nosso gráfico não se redimensionou, vem de novo e clico, certo? Não é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer com que ele seja automaticamente redimensionado. Então, agora a gente vai pegar esses valores e vamos criar um deslocamento para que a gente pegue e crie uma região dinâmica desses valores. Então, você vai fazer assim, ó, igual desloque, abre parênteses. Se você não está habituado com desloque, nós temos um vídeo muito legal aqui a respeito do desloque que vai desde o zero esmiuçando mesmo a respeito, tá? Também no nosso curso a gente explica muito mais a fundo ainda, tá? De todas as funções que a gente tem aqui como avançadas também. Então aqui desloque, eu vou deslocar esse valor aqui, certo? Para que quantidade? Para a quantidade que eu tenho então de itens, certo? Conforme os itens que eu tenho lá em cima. Então a gente pode deslocar ele diretamente, aumentar o tamanho. Então você vai vir aqui, ó, altera linhas, colunas e aqui a altura. Tanto faz você colocar como conte ponto valores e pegar os valores aqui, ou pegar o valor aqui em cima diretamente, tá? Então, por exemplo, pega o 10 ali direto, fechou, não enter e pronto. Então ele vai pegar esses valores ali, ó, de acordo com o que eu selecionei, ó, João, Miguel, até a Maria, certo? Agora eu vou mudar aqui para... diminuir aqui para você ver. Vou mudar para 7. Então você vê que agora ele mudou então esse intervalo também. A diferença é que esse intervalo não tem linhas em branco, certo? Enquanto que esse intervalo aqui, ele tem as linhas em branco que são essas aqui. Eu não teria como selecionar direto no gráfico aqui, tá? Então como é que a gente faz agora? Então já está feito esse aqui, né? A gente tem que travar as células, todas, tá? E agora a gente faz também para valor, tá? Pode travar depois se quiser, senão é só mudar aqui o F8, tá? Então tá feito aqui, ó. Valor, nome e valor, perfeito? Vou pegar o nome aqui, eu vou vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, novo, e eu vou chamar aqui, ó, tanto faz o nome que você der, tá? Vamos colocar aqui exemplo 1, underline nomes, nome, tá bom? E eu vou colar a minha fórmula aqui com relação ao nome, só isso. Exemplo 1, nome, ok? Perfeito. Agora vamos pegar o do valor. Vou pegar um do valor aqui, copiei, gerenciador de nomes, novo, exemplo 1,
underline valor, e vou colar aqui embaixo então. Colei aqui, tá? Vou dar um OK. Fechou. Exemplo 1, valor e nome. Tá. Esses campos nós vamos utilizar no nosso gráfico. Agora, vem um pulo do gato, aqui vem a diferença, tá? Você não pode utilizar diretamente o nome ali. Se eu puxar aqui, ó, exemplo 1, nome, ele vai trazer. Agora, se eu botar no gráfico, não. Então, como é que a gente faz para botar direto no gráfico? Você vai abrir outra planilha, qualquer uma, tá? Pode abrir qualquer uma planilha aqui. Abre a planilha em branco aí. Abre assim. E agora você vai fazer o seguinte, igual, e vai selecionar aquela outra planilha, onde a gente estava lá. Seleciona qualquer campo lá e dá um Enter, tá? Ele vai pegar aqui o valor, e aqui no finalzinho, ó, aqui no finalzinho, você vai colocar então aquele intervalo nomeado. Você vai apagar isso aqui, até aqui, vai colocar exemplo 1, underline nome. Opa, faltou exemplo 1, nome, tá? E daí ele trouxe. É isso que a gente vai utilizar. Isso aqui tudo é o que a gente vai utilizar no nosso gráfico. A mesma coisa para o outro. Você vai vir aqui, valor, tá? O valor e nome. Perfeito? Então agora vamos pegar aqui esse aqui, o nome inteiro. Vamos voltar aqui no nosso gráfico, botão direito em cima dele. E aqui você vai em selecionar dados. Aqui em valor você vai dar um editar. E aqui em valores da série você vai colocar, então, o valor da série ali. Vai colar esse intervalo do valor. Vai dar um OK. Veja que ele já resolveu o problema, né? Vou dar um OK aqui. Você nem precisaria colocar o do nome, mas eu vou colocar também. Então você pode vir aqui, pegar o do nome e ficar certinho. Botão direito lá. Tá? De novo, botão direito. Alterar tipo de gráfico, selecionar dados. E aqui em editar, com o intervalo de rótulos do eixo, você vai colar ele aqui. Vai dar um OK. Vai dar mais um OK. E pronto, tá? Então agora, quando eu mudar aqui, ó, automaticamente o nosso gráfico agora também está mudando, tá? De acordo com a quantidade que eu tenho e está realizando esse autoajuste, tá? Isso é o primeiro ponto. Agora a gente vai trabalhar ele para que ele fique também classificado de ordem crescente ou decrescente. Nesse momento, ele está em ordem crescente para esse tipo de gráfico. Mas se eu quisesse outra ordem, se eu quisesse em ordem decrescente, como é que eu teria que fazer? Nós teríamos que pegar, então, de baixo para cima esses valores, certo? Por exemplo, 7 valores. Então, eu teria que pegar aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho que pegar o Benjamin aqui para cima, né? E eu tenho que pegar eles e ainda colocar o primeiro, 3.360, o segundo, 4.380, o terceiro, 5.600, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Vamos lá. Vamos criar uma outra fórmula aqui embaixo e depois a gente junta com essa ali em cima, tá? De acordo com o tipo de ordem que a gente vai querer. Antes disso, eu vou colocar aqui ordem, tá? E eu vou chamar aqui de 1, por exemplo, tá? Para você crescente, decrescente, pode botar nome, como você quiser, tá? Então, vamos começar colocando um número mesmo. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Vou abrir aqui um pouquinho, aumentar para você entender melhor aqui. Vou ter que colocar aqui direto, tá? Para a gente poder trabalhar. Pode ser que tanto faz, né? Vou deixar aqui pro ladinho. Para ficar na mesma linha aqui para você entender. E também para a fórmula já ficar pronta. E depois a gente só copiar e colar, tá? Então, vou tirar o nosso gráfico aqui para um momento. Aqui, vamos botar ele para baixo. Ou você pode também aqui, ó. Truque legal. Você pode vir aqui. Nem precisa tirar teu gráfico do lugar, tá? Clica aqui, ó. Painel de seleção. Painel de seleção. E você pode vir aqui no gráfico e, ó. Pronto. Tá? Não precisa tirar o gráfico do lugar. Tá? Ele não sumiu. Ele aliás, sumiu só visualmente. Mas ele está aqui, ó. Tá bom? Pode desmarcar ele ali, ó, quando você quiser. E daí assim pode trabalhar de uma forma melhor. Tá? Então vamos lá. Então o que nós queremos pegar aqui é a linha de baixo. Certo? Essa linha de baixo. Então como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Desloque. Desloque, abre parênteses. E daí quem eu vou deslocar? Então a informação que eu quero pegar é a de B7. É essa valor aqui de cima, né? Então eu vou pegar esse valor aqui, o cabeçalho, para travar ele ali. E eu quero deslocar linhas para baixo. Quantas linhas para baixo eu quero deslocar? Bom, no momento eu quero deslocar 10 linhas. Eu quero pegar a Maria de Jesus ali no caso. Certo? E na de baixo eu quero pegar 9. E na outra eu quero pegar 8. E assim por diante. Então ponto e vírgula. E aqui eu vou pegar então F4, essa célula aqui, F4, onde a gente tem o top 10. Vou travar ela. Tá?
E eu vou colocar mais, abre parênteses, lim, abre parênteses, daí eu vou pegar a linha aqui do cabeçalho, ó. Pode ser E7 ou F7, tanto faz. Linha E7, que vai ser então a linha do E7, a linha do cabeçalho, tá? Menos, e eu travei ela, detalhe importante, e eu travei ela, menos, abre parênteses, lim, abre parênteses, E7 de novo. Só que dessa vez eu não vou travar. Por quê? Na primeira célula eu não quero deslocar, eu quero deslocar 10 mesmo. 10 mais 7 menos 7 vai dar 10, certo? Então ele vai deslocar e vai lá embaixo pegar a última célula, tá bom? E depois na outra eu vou pegar 9 e assim por diante. Ponto e vírgula, fecha parênteses, dá um Enter, tá? Então ele pegou ali automaticamente a Maria de Jesus. Pegou ela ali embaixo, certo? Se eu tivesse 9 aqui, ele ia pegar o Joaquim. Por quê? Ele vai deslocando 9 linhas para baixo. Agora o que acontece quando eu pego aqui e coloco essa informação colando para baixo? Ele vai pegar automaticamente de ordem decrescente, né? Aliás, de ordem invertida do que eu tenho aqui, ó. Certo? De ordem invertida. Por quê? Aqui nós temos, quando a gente vai trabalhar com os dados aqui, ó, nós estamos pegando linha 7, linha E7 menos E7 vai dar 0, certo? 0. 0 mais 10, 0 mais 10 que é o que a gente tem ali em cima, 10 mais 0 vai dar 10, certo? E daí vai deslocar 10 linhas para baixo. Aí, nós temos aqui embaixo, linha 7 menos linha E8, certo? Então, a linha que eu estou naquele momento. Então, nós temos ali, ó, 7 menos 8, nós vamos ter, então, menos 1. Então, ele vai deslocar, vai deslocar 10 menos 1, ou seja, vai deslocar 9. E assim por diante, 8, 7, 6, 5, 4, e assim por diante. Quando muda aqui, ó, 5, ele automaticamente vai entender, então, que eu estou me referindo àquela linha abaixo, não vai trazer as outras, perfeito? Então já vai trazer ali diretamente o que a gente precisa tão somente, ok? Então agora a gente vai continuar ali, então, deixa eu botar aqui de novo, 5, 10, por aí vai. Isso aqui não importa muito, tá? É só com relação ao valor. Então vamos continuar ali. Agora vamos fazer a mesma coisa com relação ao valor, tá? Então a mesma coisa com relação ao valor. A diferença é que nós vamos pegar então da coluna de valor. É a única diferença que nós temos ali então, tá? Então a gente vai pegar a única diferença com relação à coluna de valor. Perfeito? Então para isso você vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui de novo, copiei, vou colar aqui de novo, tá? E aqui, ó, ao invés... Vamos pegar aqui só para ficar certo. Tanto faz, na verdade, esse E7 com o outro. A única coisa que nós vamos mudar é esse aqui, ó, para ele pegar do valor, tá? F7 ali, C7, ok? E nós temos que travar a célula para ele pegar sempre da mesma, né? Deslocando sempre do mesmo valor. Copiei e colei ali e pronto. Nós temos eles nessa ordem agora. Agora, se eu mudar, aumentar a quantidade aqui, você vai ver que ele vai ter, então, a mesma ordem, tá? Invertida nesse caso aqui. Perfeito? Então, agora a gente vai juntar, então, essas duas fórmulas. Vou juntar essas fórmulas, ok? Então, digamos que, se ali for igual a 1, se aqui for igual a 1, então, faz o que a gente tem ali mesmo, tá? Então, faz esse valor aqui. Por exemplo, selim, tá. Senão, a gente usa o desloque e inverte essa informação, tá? Então, daí a gente inverte essa informação. Perfeito? Então, como é que a gente vai fazer aqui, então? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um bloqueio aqui, ó. Por exemplo, para a gente evitar que aconteça daquele ficar ali o valor, soma total, ficar o cabeçalho ali. Como é que a gente faz isso? Então, para isso não acontecer, ficar o rótulo de linha, soma no valor total, como é que você vai fazer? Você vai fazer aqui, antes do desloque, C abre parênteses, C abre parênteses, e daí nós vamos pegar o número da linha que ele vai calcular ali atrás, ó. Esse número da linha, se ele for menor ou igual que o valor que eu tenho no top 5 lá em cima, top 10, top X, tá? Então nós vamos colocar aqui, linha atual menos lim, abre parênteses, eu vou travar essa célula aqui, E7, F4, trava aqui, tá? For maior igual, for menor igual que o top que nós temos aqui em cima, então faz o cálculo, se não, ponto e vírgula vazio,
tá? Então ele está verificando se esse número da linha, esse item, ele está dentro do período, dentro dos números que ele está pedindo ali, por exemplo, top 5, tá? Senão ele vai trazer em branco. O resultado disso vai ser o seguinte: ao eu colar eles aqui, ó, ele está trazendo sem um cabeçalho, senão ele vai pegar e vai retornar os dados abaixo também, tá? Mesma coisa a gente faz para o outro. Vou vir copiar essa fórmula e vou colocar aqui logo antes do desloque, tá? E logo no final eu vou colocar então ponto e vírgula, daí aspas duplas e fecho parênteses e pronto, tá? Daí copio de novo a fórmula e sobreponho elas aqui abaixo. Agora, quando eu mudo, ele automaticamente vai ficar exatamente igual que nós temos ali, só que na ordem inversa. Perfeito? Ok, então vamos montar agora a nossa fórmula. Eu vou copiar então essa fórmula que nós temos aqui, e aqui eu vou dar um F2. Vou dar um Alt Enter e vou fazer assim, ó, igual C, abre parênteses, a ordem, vou travar ela com F4, for igual a 1, então, daí eu vou vir aqui embaixo e vou colar a minha fórmula. Então eu vou botar assim, ó, se for igual a 1, então faz essa fórmula aqui, é crescente, vou botar, se não, daí ele faz essa outra fórmula aqui. Fecha parênteses, tá? E dá um Enter. Pronto. Eu vou copiar ela aqui e vou colar para todos aqui. Perfeito? Então tá ali. Agora, quando eu troco, ele já vai fazer. Eu vou pegar o valor também, já vou fazer tudo de uma vez. Copiei aqui a outra fórmula de valor. E aqui eu também vou fazer a seguinte fórmula. Alt Enter, C, abre parênteses, ordem, F4, for igual a 1, então, daí agora eu vou colar aqui a minha fórmula logo abaixo. Ponto e vírgula, se não, ele pega essa outra ordem aqui. Fecha parênteses, dá um Enter, pronto, tá? Então está feito aqui. E agora quando eu mudo essa ordem para 2, por exemplo, ou 1, ou 2, 10, 1, 2, ele vai inverter de acordo com o que eu quero estar ali os valores, tá? Isso já vai se repetir também, se refletir direto no nosso gráfico. De novo, página inicial, localizar, selecionar, painel de seleção, marca o nosso gráfico aqui e veja agora. Veja agora o que a gente tem. Invertido ou não, de acordo com a tua situação. Quero 5, quero invertido, quero não invertido. Então ele já vem rodando do jeito que você quiser aqui também, tá? Uma coisa interessante que você pode fazer também, que dá um up para o nosso gráfico, é o seguinte. Vou vir aqui, vou diminuir ele um pouquinho. Tá? Tá aprendendo muitas técnicas, por isso que o curso, essa aula vai acabar ficando um pouco mais extensa, tá? Ainda mais que eu vou mostrar o exemplo 2, como você faz isso com matrizes dinâmicas também, tá bom? Então vamos mudar esse gráfico, esse título aqui, para que ele fique dinâmico de acordo com os itens que estão sendo selecionados. Então eu vou botar aqui, ó, igual, abre aspas duplas, vou aumentar aqui, ó, para você ver. Igual, abre aspas duplas, top, espaço, e-comercial, valores, né? Esse e-comercial de novo, espaço, valores, espaço e-comercial, e daí você pode botar ainda em ordem, por exemplo, em ordem, espaço e e-comercial, daí você verifica se você quer crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ó, se for diferente de 1, ele está em ordem crescente. Então, C igual a C, este valor for F4 for igual a 1, então, ponto e vírgula, decrescente. Decrescente, tá? Se não, crescente. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter. Então ficou ali, ó, top 5 valores em ordem decrescente, em ordem crescente. Top 10 valores em ordem crescente. Top 10 valores em ordem decrescente, tá? Então como é que a gente faz? Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, você vai clicar aqui em valor, vou clicar em valor, vou botar igual, e pode selecionar aqui diretamente esse texto. Eu dou um Enter, e está ali o nosso título, então, mudando de acordo com os itens que são selecionados e também a ordem que eu coloco, tá? Então aqui de acordo com a ordem, de acordo com a quantidade de itens, você pode agora ter aqui esse gráfico, tá bom? E daí você pode alterar ele do jeito que você quiser, colocar, por exemplo, algum modelo pronto que você já tenha, pode aplicar e ele já vai estar prontinho para você. Perfeito? É legal também guardar isso aqui para você poder utilizar em outras situações. Isso aqui é muito útil para situações de dashboards, onde você pode colocar esses valores aqui
para serem passados pelo cliente, tá? Então a gente vai ver no exemplo 2 aqui como a gente pode fazer isso num dashboard utilizando, pode ser utilizado nesse exemplo aqui com fórmulas normal, tá? Mas o novo exemplo nós vamos usar também com a função filtro e a classificar, tá? Vamos lá então? Vamos lá então para o nosso exemplo 2, certo? Nós vamos ter a mesma situação ali de gráfico dinâmico, tá? Não porque precise, tá? Não porque precise, aí fica mais evidente. Você não precisaria fazer desse jeito. Pode fazer direto do teu gráfico aqui com relação à base, tá? Com relação à base. Só que daí teria que somar, etc. Então vai ficar melhor, esse aqui vai ficar somado já. Vamos fazer com base no mesmo exemplo aqui, ficar mais simples para a gente não entrar em outras situações, tá? Vamos criar a situação aqui mesmo. Vamos trabalhar com essa aqui mesmo, fica mais fácil para você entender também. Então tá, primeira coisa, cliente e valor, tá? E aqui vamos criar então a nossa base de dados de uma forma um pouco parecida com aquela que a gente acabou de ver, só que mais fácil, mais dinâmica, tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou botar aqui o top, a ordem, que a gente tinha lá também, né? Ordem. E aqui vai ser 1 ou menos 1, e aqui a quantidade, 10, por exemplo, tá? E aqui nós vamos utilizar uma função chamada filtro. Atenção que isso aqui só vai funcionar aqui em versões que tem matrizes dinâmicas, tá? Apenas em Excel que tem matrizes dinâmicas. Ali você tem no 2021, tem no 365, tem no web, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Igual filtro. Então a gente vai usar a função filtro. Tem também uma super aula que eu super recomendo a respeito de função filtro aqui no Guia do Excel, tá? E também nós fizemos um curso completo sobre matriz dinâmica. Ele está junto na nossa formação Master, tá? É um super curso, o curso mais completo que você vai achar sobre matrizes dinâmicas. Vale muito a pena, tá? Ele está incluso para você dentro do pacote Master. Então, se você quiser aprender mais, muito mais sobre matrizes dinâmicas, então tem essas dicas aí, tanto do curso quanto também na super aula sobre o filtro, tá bom? Então vamos lá. Filtro, então eu vou pegar aqui, vou abrir parênteses. O que ele está perguntando é que dados eu quero incluir. Então eu vou vir aqui, vou selecionar os dados que eu quero incluir. Vou dar F4 para travar, tá? Então essa informação que eu quero retornar. Agora a situação, quando eu quero retornar essa informação? Quando, daí ponto e vírgula, daí abre parênteses, e eu vou selecionar a minha informação aqui. Quando essa informação aqui, pode até colocar maior, tá? Por exemplo, eu sei que aqui vai ter 10, sei que vai ter 2000, aí você aumenta o valor aqui, tá? Aumenta o tamanho aqui, ok? Aí você coloca o tamanho que for, você já prevendo um aumento, tá bom? O que eu vou fazer assim fica mais fácil de visualizar o que está sendo selecionado, ok? Daí você vai fechar, você vai colocar aqui então, quando isso aqui for maior ou igual que maior, abre parênteses, o maior valor que nós temos aqui, ó, maior x valor. Então eu vou vir aqui, F4, eu quero então, por exemplo, o 10º maior valor. Então se ele for maior ou igual que o 10º maior valor, eu quero trazer, tá bom? F4, vou dar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, e aspas duplas para dizer o que eu faço se for vazia. Então se for vazia, aliás, faltou fechar o parênteses aqui do filtro, ponto e vírgula, e daí se for vazia, eu quero que traga, então, aspas duplas. Fecha o parênteses e dá um Enter. Veja o que aconteceu, ele já trouxe para a gente aqui os valores. Se eu quiser agora o top 5, se eu quiser o top 6, top 3, top 2, então automaticamente ele já trouxe para a gente esta informação. Então ficou extremamente mais fácil da gente trabalhar essa informação aqui, não é verdade? Então ficou bem melhor, bem mais fácil da gente trabalhar, ó. Automaticamente ele está trazendo aqui então as nossas informações de acordo com a quantidade ali. Perfeito? E agora se eu quiser inverter essa informação, se eu quiser que o valor fique invertido, bom, para isso a gente pode usar a função classificar, tá? Então antes do filtro, eu vou dar um anti-enter aqui, ó. Botar classificar, é muito fácil de utilizar. Abre parênteses, ele está perguntando qual é a matriz, onde é que estão as informações. Tanto faz eu selecionar aqui esse filtro que está retornando uma matriz, ou selecionar aqui a informação e também retornar, tá bom? Então, ponto e vírgula, qual é o índice de classificação? O índice de classificação vai ser o número da coluna que ele está querendo selecionar. Por exemplo, 1, 2, eu quero 2, eu quero fazer pela coluna 2. Poderia utilizar o classificar por, que daí você selecionaria a coluna. Mas aqui eu vou botar como 2 porque não precisa botar o classificar por, tá? 2 aqui então, 2, ponto e vírgula, e daí tem a ordem de classificação,
que se você quer ascendente 1 ou descendente menos 1. E aqui a gente vai simplesmente selecionar a ordem aqui em cima. Só isso, tá? Só isso mesmo. Fecha parênteses, dá um Enter e tá ali a nossa ordem. Então tá aqui, ó, do menor para o maior. E agora menos 1, do maior para o menor. Fácil, não é? Então ali, ó, maior para o menor para o maior. Automaticamente, de acordo com as quantidades. Isso aqui a gente fez bem mais rápido, como você pode, então, perceber. Perfeito? Agora vamos criar aqui o nosso gráfico. Vamos criar agora o nosso gráfico, então, tá? Então você vem aqui, seleciona as informações todas de novo, dá um Alt F1, vai criar o nosso gráfico. Ele não vai estar funcionando, ó, de acordo com o que a gente queria, né? Não ficou legal ainda. Então como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o intervalo nomeado, mas só que dessa vez nós não vamos utilizar o desloc, tá? Então você vai pegar essa informação toda aqui do cálculo, copia ela, e aqui ao lado, deixa de novo eu usar aquele truquezinho, não ficar mexendo esse gráfico o tempo todo. Tá. E aqui nós vamos usar então a mesma fórmula, só que a diferença que nós vamos usar é retornar somente o valor. Então eu quero retornar somente o valor. O valor ele está na coluna C. Então eu vou vir aqui, nos dados que vão ser retornados, vou mudar para C. Só isso? Não. Você tem que mudar aqui no canto, ó, de 2 para 1, tá? Coloca 1 porque eu só tenho uma coluna, então senão ali o classificar vai retornar errado. E agora está retornando certinho, tá? Quero 5 valores, quero 3, quero 2, quero 1. Então, tá ok, perfeito? Eu vou pegar isso aqui, vou copiar esse classificar, vou vir aqui em cima, fórmulas, gerenciador de nome, novo, e eu vou chamar de exemplo 2, underline valor, pode ser. E aqui em refere-se a, eu vou colar então o nosso cálculo. Perceba, tem que estar tudo travado, tá? Tem que estar tudo travado, senão vai dar problema, tá bom? Exemplo 2, underline valor. Vou dar um OK aqui. Eu não preciso mais desse cálculo aqui, exemplo 2, underline valor. Eu tenho que ir lá na outra planilha, de novo, que é a nossa planilha auxiliar, que a gente utilizou lá para a gente pegar o nome, né? Então você vai fazer assim, ó, igual, e agora eu vou lá na outra planilha, essa planilha aqui, vou marcar ela em qualquer lugar, e aqui no finalzinho eu vou mudar então de novo para exemplo underline 2 valor, tá? Aqui a partir da exclamação 2 underline valor, dá um Enter e tá aí os nossos valores, perfeito? Vou copiar isso aqui, vou voltar no nosso gráfico, vamos de novo em página inicial, localizar, selecionar, painel de seleção, marca para exibir de novo, botão direito, alterar tipo de gráfico, selecionar dados, e aqui em selecionar dados você vai em valor apenas editar, e vai substituir aqui valores da série por igual e aquele texto todo do gráfico do valor 2, tá? Vou dar um OK de novo, e agora vamos mudar de novo, 5, 4, 3, 2, 1, 10, vou mudar a ordem 1, vou botar a ordem no menos 1, tá? E agora já está funcionando direitinho. Com matriz dinâmicas, a fórmula ficou extremamente mais fácil do que a gente fazendo daquele outro jeito com os desloques, né? Ficou bem mais prático para a gente trabalhar. Agora o que a gente pode fazer ainda para melhorar isso aqui, né? Por exemplo, vai usar no dashboard, alguma coisa assim. Então a gente pode, por exemplo, aplicar nele aqui, aqui daquele top lá, a gente pode utilizar objetos aqui desenvolvedor da guia desenvolvedor que vão permitir então que a gente faça essa movimentação de uma forma mais profissional. Clique em qualquer planilha, qualquer guia que você tem aqui em cima, tá? Pode ser na revisão, botão direito, personalizar faixa de opções e você vai marcar aqui, ó, a guia desenvolvedor, caso ela não esteja marcada. Clica no guia desenvolvedor, clique em modo design, clique em inserir. E aqui tem vários objetos de controle de formulário, tá? A gente vai utilizar alguns aqui para a gente trabalhar. Vou pegar então primeiro o botão de rotação. Ele vai permitir então que a gente clicando nele mude o valor, tá? Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu quero mudar esse valor aqui. Então você vai clicar com ele, botão direito, formatar controle, e aqui você tem valor atual, coloca um valor atual, 10. Qual é o valor mínimo? 1. Qual é o valor máximo? 10, né? Vamos dizer que ele possa até 10 naquele gráfico. Vínculo de célula, vou vincular com essa célula aqui, cliquei nela e pronto. A partir desse ponto ele já está funcionando. Se eu mudar aqui o modo design, você vai ver aqui, ó,
automaticamente o nosso gráfico também automaticamente está mudando aqui. Meu computador está meio lento, então ele fica dando delayzinho ali por causa da gravação, tá? Então vou marcar ele aqui, eu vou dar um igual aqui, ó, só para você ficar olhando aqui. Vamos dizer que você estivesse trabalhando com dashboard, né? Ia ficar melhor para você enxergar ele assim, ó. Tá bom? Joia. Agora eu vou mudar a ordem dele, de crescente ou decrescente, tá? Para isso você vai na desenvolvedor, modo design, e eu vou clicar e vou criar aqui um botão de opção, tá? Então vai ser o botãozinho de opção. Cliquei um aqui. Vamos chamar ele aqui de crescente. Vou criar mais um aqui, Ctrl C, Ctrl V. E esse eu vou chamar de decrescente. Ok? Botão direito sobre ele, formatar controle. E aqui eu não vou vincular diretamente com essa célula. Por que não? Ele vai permitir, ele vai ter o valor 1, 2, 3 e por aí vai. E nós podemos apenas 1 e menos 1, senão vai dar problema, tá? Então pega nesse valor aqui, por exemplo, do lado ali pode ser. Vamos dizer que esteja selecionado ou não, tanto faz, tá? Quando seleciona, agora ele vai mudar para 1. Normalmente esse aqui ele já muda, ó, já pegou os dois, tá? Então esse aqui ele também já mudou no formatar controle, você vai ver que ele está linkado já, tá? Então tá ali, ó, marcadinho. Perfeito? Pode tirar do modo design ali. E agora a gente simplesmente vai fazer uma fórmula aqui, ó. Vamos dizer que se for igual a... Deixa eu ver o menos 1, se ele é crescente ou decrescente, eu não me lembro. Tá? Vamos ver aqui, ó. Então, 1 é crescente e menos 1 é decrescente, tá? Então, se for esse número aqui... Opa! Se for esse número aqui, então é decrescente. Então, igual C... Igual C... Esse valor aqui for... F4, for igual a 2, então, menos 1. Se não, 1. Fecha parênteses, dá um Enter e pronto. Tá? Decrescente, crescente e decrescente. Olha ali. Perfeito? Crescente e decrescente. E agora a gente tem um botão de formulário e você pode colocar eles diretamente no seu dashboard, que vai funcionar perfeitamente também. Tá? Mesma situação que a gente fez antes, você pode também fazer aqui no Top X Valores. Pode substituir, pode colocar aqui em cima, por exemplo, tá? Em qualquer lugar, na real. Ele já pegou inclusive porque estava nas mesmas posições. Então já pegou aqui. Daí aqui você pode vir aqui, não? Dar um igual, selecionar ele aqui em cima. E aqui pronto, Top X Valores em ordem crescente ou decrescente. Dá invertido só o nome ali, mas não faz mal. Ó, crescente ou decrescente. Vou até botar aqui ao contrário para não ficar bagunçado. Crescente, decrescente. Tá bom? Então ficou ali certinho o nosso gráfico e daí você pode alterar ele do jeito que você quiser, logicamente, né? Vai funcionar para qualquer tipo de gráfico, isso é importante de salientar também, tá? Essa opção vai funcionar para qualquer tipo de gráfico e daí você vê qual é melhor para você, se de barra, qual for melhor para você, tá? Aí você vai lá e aplica do jeito que você achar bacana, que fique melhor para você. Tá? Tem vários aqui que eu também salvei como modelo, né? Então você pode vir aqui, qualquer modelo que você tem ali, pode aplicar. Para você colocar eles como modelo, né? Você também pode dar um botão direito ali e aplicar como modelo. Tem alguns gráficos que são bem interessantes você colocar como modelo, para evitar de você ficar se matando todo dia, tem que fazer isso com frequência, né? Então, bacana se você utiliza ele sempre. Perceba a sombra, etc. Tá? Principalmente trabalhando com dashboards aí. Perfeito? Então é isso. Então ao longo desse vídeo você aprendeu como você consegue criar gráficos dinâmicos com tamanho e ajuste dinâmico e ali também exibindo os top X valores. Funciona para qualquer tipo de gráfico, tá? Tanto qualquer uma das duas formas que foram apresentadas aqui. Além disso, você também aprendeu como pode utilizar controles de formulários para você alterar valores ali, por exemplo, num dashboard. Perfeito? Bom, e além disso, se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel. Eu deixei o link aqui embaixo, nele eu vou falar muito mais a respeito do método, você também pode adquirir diretamente ele, onde você tem uma formação completa, com Excel básico, avançado 1, avançado 2, com matriz dinâmicas, você tem lógica de programação e VBA, e você ainda tem um curso de Excel, matemática financeira e HP12C, tá? Então é um curso super completo. Tá? Você com certeza vai ter uma formação incrível aí para o mercado de trabalho. Perfeito? Vai se destacar. Além disso, você tem então todos esses acessos vitalícios e em qualquer lugar, em qualquer hora que você quiser. Perfeito? Deixei o link aqui embaixo. Então é isso, o link também para download dessa planilha está aqui embaixo.
na descrição, tá bom? Então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos toda terça e toda quinta. Então é isso, valeu, até o próximo.